Amém, glória a Deus. Louvo ao Senhor pela vida de vocês, por cada uma que está aqui, porque eu creio que é o Senhor quem está fazendo. E creio que o Senhor trouxe cada uma aqui. Louvado seja o nome dEle. Eu quero falar com vocês hoje sobre a mulher e os fardos. Aprendei de mim que sou manso. E eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Pedro 3. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Queria que vocês repetissem comigo: espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vocês podem se assentar. Pode passar para mim, Tati. Eu confesso para vocês que escolher esse versículo não foi tarefa fácil. Eu já logo imaginei. Quando eu chegar e ler esse versículo, alguma mulher já deve pensar: espírito manso e tranquilo, o que será que a Nayara vai falar? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que eu creio que o Senhor tem preparado essa palavra há muito tempo. E eu achava que era só para mim. Mas ao longo do tempo o Espírito Santo de Deus foi mostrando que não. Não, Nayara. Tem muitas mulheres que precisam. Então, na verdade, eu vou compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado na minha vida, trazendo cura, libertação há quase um ano. Então, vamos lá. Quando a gente lê esse texto, primeira coisa que tem que ficar bem claro: Pedro, ele não estava dizendo às mulheres para não se embelezarem, não era esse o foco da mensagem de Pedro. Ele não está dizendo assim: você não deve se vestir bem, você não deve colocar joias. O que Pedro queria dizer era que essa não deveria ser a preocupação total ou principal, o foco, aquilo que toma conta do coração de todo o ser dessa mulher. Ele incentivou o cultivo da pessoa interior. A nossa conversa aqui, vocês vão ver que quando o Pedro está dizendo de um espírito manso e tranquilo, ele está falando de algo que é interior, que é algo que está dentro de nós. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. E aí, à medida que eu fui preparando e lendo, eu coloquei: gente, pensa que a data provável desse texto é o ano de 64 depois de Cristo, entre 60 e 64. Porque hoje, talvez até seja mais pertinente a gente pensar: nossa, todo mundo vive numa correria. Eu brinco, a gente encontra com uma mulher, está todo mundo correndo. Oi, fulano. Eu então, todo mundo me para, tudo bem, correndo. Mas isso é há muitos anos atrás. E Pedro trouxe essa mensagem, isso está registrado na palavra de Deus. Outro detalhe dessa palavra: algumas mulheres podem achar que espírito manso, então quer dizer que eu tenho que falar mais baixinho. Se for uma mulher que fala muito alto, então ela não tem espírito manso. Tem nada a ver com isso. Também não é isso que Pedro está, não é essa a mensagem que Pedro está nos passando. Não, então tem que ser bem quietinha, falar baixinho, ficar com um olhar de comiseração, né? Olha como ela é quietinha. Não, porque Pedro está falando do interior. Então não é isso, não é essa aparência, sim, essa voz com o interior às vezes que está todo ferido, está todo machucado, tem falta de perdão, tem amargura, tem ira, tem cólera. Então não é isso. Também não é ser sem expressão. Exatamente o que eu exemplifiquei aqui. Você olha para aquela mulher: não, eu tenho que ser espírito manso. Então, como que eu tenho que demonstrar isso? Na verdade, a partir do momento que a gente for conversando, vocês vão ver que esse espírito manso que ele está dizendo que é no interior, o exterior vai ser uma consequência, um resultado de como está o meu interior.
Então, eu não preciso ficar me preocupando assim, ai, meu Deus, falei muito alto. Não, deixa eu ficar aqui mais quietinha. Então, primeira coisa dessa palavra, que eu quero que fique bem claro para vocês, é esse entendimento. Não é sobre a beleza exterior exatamente, não é sobre ser quietinha, ou lerdeza, ou fraqueza, não é essa a ideia da mulher. Nós vivemos ao longo dos últimos anos um processo de que a mulher foi conquistando espaço na sociedade. Fico pensando, como a mulher era vista nessa sociedade? Nas minhas conversas com a pastora Luciene, nos estudos, a gente estava conversando, olha, a mulher aqui nessa época, ela estava quase que no mesmo patamar de escravo. Mas o cristianismo, ele tinha uma ideia diferente. Se a gente continuar esse texto, a gente vai ver mais à frente, Pedro falando de valorização, do marido valorizar a mulher, da honra, do respeito. Procurando para ilustrar melhor e para esse entendimento do que é esse ser manso, esse espírito manso e tranquilo, para a gente realmente compreender, sermos saradas, quem precisa ser sarada, e não haver confusão. Quando a gente pega a raiz da palavra no grego, nós vamos ver que no texto, quando diz essa expressão, está dizendo vamos aqui já adequar a mulher, já que estamos falando para mulheres, de uma mulher gentil. A gentileza. Eu não trouxe aqui, mas também esse termo ele pode ser associado à humildade. Gentileza e humildade. Então, não é essa coisa aparente que eu disse de, tô quietinha, tô falando baixinho, porque a humildade está falando de algo lá de dentro. Tem gente que acha assim, para ser humilde não tem que estar mal vestido, tem que ser, não ter recurso nenhum. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Também no grego, nós vamos entender esse termo como suavidade de disposição. A gentileza de espírito e a mansidão, que como eu coloquei ali embaixo, é um fruto do espírito. A expressão visível do caráter de Deus em nós. Pesquisando ainda mais sobre esse assunto, eu descobri que a gentileza e a mansidão é o oposto da autoafirmação e do interesse próprio. Ela decorre da confiança na bondade de Deus. Pode voltar Tati? Ela decorre da confiança na bondade de Deus e do controle da situação. Isso quer dizer que você não reage com raiva quando Deus não faz o que você fez na hora que você pediu, ou o outro. E aí, quando a gente pensa nesse outro, quem que nos vem à mente? Às vezes eu estou dentro da minha casa com meu marido, com os meus filhos. Quando o outro não faz aquilo que eu quero, quando eu me frustro com isso, qual é a minha reação? Qual é a minha atitude? Nessa passagem nós podemos entender também esse espírito como uma mulher de rendição, que não retruca. E vocês vão compreender melhor, como eu disse, para não ficar com essa ideia, né? Nossa, já vem a Nayara pensando o quê? De uma mulher passiva. Vocês já entenderam que não é disso que eu estou falando, né, gente? E aí, pode prosseguir, Tati. Nayara, você fez uma chamada, a mulher e os fardos. Mas não estou entendendo, você trouxe a palavra de 1 Pedro, está falando de espírito manso e tranquilo, mas não é sobre os fardos? E aí, só para situar quem está nos visitando, no ano de 2024, nós temos a temática para trabalhar a mulher e os fardos durante todo o ano. Então, o que tem a ver espírito manso e tranquilo com fardo pesado? Para começar essa discussão, eu quero começar a fazer umas perguntas para vocês. Você tem carregado algum fardo pesado? Tem vivido em meio ao caos? E aí eu vou perguntando, a cabecinha de vocês aí vai pensando. Passa aquele filme lá dentro da casa de vocês, do dia a dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Como tem sido os seus dias? Você tem tido um espírito manso e tranquilo?
Como eu disse inicialmente, essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, ela é um processo de quase um ano. E tudo teve início quando eu comecei as respostas para essas perguntas aqui. Nayara, você tem carregado algum fardo pesado? Tem vivido em meio ao caos? Como tem sido os seus dias? Cerca de um ano atrás, mais ou menos, diante dessas perguntas, eu me sentia muito cansada e sobrecarregada. E olha só como que passou o tempo, né? Nesse processo de busca, eu me lembro que as pessoas com quem eu caminhava, eu perguntava, você se sente cansada? Você se sente sobrecarregada? E para mulheres cristãs, e orando e lendo a palavra, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Senhor, eu já estou em ti. Eu já vim para o Senhor. Mas Deus, por que eu tenho me sentido cansada e sobrecarregada? Eu estou em Cristo, eu estou no Senhor. E eu tive o privilégio nesse processo, nessa caminhada, do Senhor começar a me direcionar, a me guiar em algumas coisas. E quando eu falo curar e libertar, é porque esse espírito manso e tranquilo que Pedro fala, eu creio que ele tem para as nossas vidas. Esse espírito manso e tranquilo que a palavra de Deus, e se você pegar mansidão, em vários versículos bíblicos nós vamos ver essa palavra. Como eu disse, é um fruto do Espírito. Vai muito além de algo para a mulher. Aqui Pedro está falando para as esposas, especificamente. Mas pela palavra de Deus, pelos versículos que encontramos, eu não tenho dúvidas que é do coração do Senhor que sejamos e que tenhamos um espírito manso e tranquilo. E aí prosseguindo, falando sobre a mulher e os fardos, é comum encontrarmos uma mulher que tem se sentido cansada e sobrecarregada. É ou não é? Será que eu estou pensando equivocadamente? Será que eu pensei tudo errado? Mulheres com tantas demandas, trabalho doméstico, trabalho profissional, educação e cuidado dos filhos, relacionamento conjugal. Para algumas mulheres, tudo tem sido um fardo pesado. E aí eu fui trabalhando tentando trabalhar o poder de síntese para a palavra de hoje, porque quando eu coloco aqui até aquilo que você, mulher, que eu, mulher, pedimos ao Senhor, às vezes é uma realização de um sonho, tem sido um fardo pesado. Às vezes tem uma mulher que desejava tanto se casar, desejava muito, Deus, eu quero um marido, eu quero um esposo. E aí, de repente, talvez hoje está num lugar que o relacionamento conjugal tem sido um fardo pesado. Tem sido um peso. E aí ela olha para o marido e fala, meu Deus, sou tudo eu que faço, não estou aguentando mais. E isso e aquilo. Eu posso afirmar para vocês que esse não é o desejo do Pai para nós. Não é o desejo do Senhor para nós nos sentirmos cansadas e sobrecarregadas. Que o nosso dia a dia, o nosso esposo, os nossos filhos, o nosso trabalho, o ministério, seja o que for, seja um peso, seja um fardo. É pesado demais. Você levanta, você já se sente cansada. Você levanta, você já está cansada, você já não tem ânimo, você já não tem disposição, você não tem paciência com os seus filhos. E hoje, para falar um pouco desse fardo pesado, porque vocês concordam comigo que a gente poderia falar de muitos fardos? Tem muito fardo para a gente falar. É fardo para o ano todo, gente. Mas hoje eu escolhi falar com vocês sobre o que eu chamei do fardo da irritabilidade, do nervosismo e do mau humor. Porque é aqui esse processo que eu estou compartilhando com vocês sobre a minha história. E aí eu gostaria que vocês olhassem para cada uma dessas fotos. Olhe bem atentamente para cada uma dessas fotos. Você se identifica com alguma dessas imagens? Se identifica com alguma delas?
Qual é a causa de você estar em algum daqueles estados ali, dia após dia, da hora que acorda, da hora que levanta? Qual que é a raiz disso? De onde vem? E aí eu digo que a irritabilidade, o nervosismo, o mau humor, é um fardo que tem tornado a sua caminhada, a minha caminhada, cansativa, pesada e murmurenta. Que a gente só fica reclamando, às vezes, quando eu digo murmurenta, reclamar não é só por meio de palavras, não. Tá vendo essas imagens aí? Às vezes a gente reclama do outro, com as expressões corporais, faciais também. Não, eu não murmuro, eu não reclamo. Será que não? Mas lá em casa a gente sempre fala, né? A gente sempre brinca, o corpo fala. E fala de verdade. Então, mau humor, irritação, cara feia, nervosismo. Esse processo que eu contei para vocês, aconteceu que eu todos os dias estava muito irritada. E dia após dia, uma irritabilidade que eu pensava, nem eu me aguentava. Eu falava em casa, nem eu estou me aguentando. Falava com meu marido, não estou me aguentando. Imagine ele, né? Só que quando o fato de não me aguentar, e a gente está falando de um estado interior, conflituoso, mas que tem uma raiz. Só que se eu disser para você que a raiz dessa irritabilidade não é o seu marido, não são os seus filhos. Porque é o seguinte, quando a gente tem esse estado, a gente tende a pensar assim, nossa, o que eu tenho que fazer para o meu marido dar um jeito? Só fica no celular, só fica isso. Nossa, não me ajuda, mas tudo sobra para mim. Mas está no sofá. A raiz da sua irritabilidade não está necessariamente no comportamento dele. Só que o seu estado te faz culpar a tudo e a todos que estão à sua volta, sendo que você tem que resolver algo que é do interior. Isso quer dizer que não tem algo a ser, talvez, tratado com o esposo? Também não é isso que eu estou querendo dizer. Vocês viram que a palavra é delicada, né? Que desde o começo eu disse, não é isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que não tem algo que você precise, talvez, discutir com o seu esposo, entrar num consenso, dialogar. Pode sim, pode ser que tenham coisas naturais, no concreto, no dia a dia, que tenham que ser reajustadas, realinhadas, resolvidas. O que eu estou dizendo para você é que a raiz da sua irritabilidade não está necessariamente nisso, nele, naquela pessoa. Pode prosseguir, Tati. E aí, falando brevemente de alguns detalhes, porque se eu fosse explicar cada um desses, eu acho que cada um deles daria para destrinchar também para o resto do ano. Mas eu segui a sequência daquilo que o Senhor foi ministrando na minha vida. Então começou assim, Nayara irritada, muito irritada, meu Deus, e aí aquele caminhar cansativo, pesado. E eu comecei, Senhor, eu não aguento ser irritada. E realmente o Espírito Santo de Deus veio trazendo entendimento e me mostrando que aquilo não era bom, que aquilo não estava fazendo bem para a minha família, para a minha casa, porque era um caos a irritabilidade. Obrigada, Malu. E aí eu orava ao Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Como que eu faço para vencer essa irritabilidade? O que eu faço, Senhor? E aí pesquisa aqui, pesquisa ali, vai num médico, conta para ele, mas o médico também não fala algumas coisas que eu falo, não, Deus, não é isso. Eu acho que não é isso. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E pesquisando um pouco, eu comecei a ver questões sobre alimentação. E o Espírito Santo de Deus já estava me orientando, Nayara, jejua. A retirada, eu sentia que o Senhor estava me levando a isso. Nayara, tudo que eu via, tudo que eu lia, eu sentia, Deus está querendo trabalhar comigo em relação à alimentação. Eu tenho um histórico, que não vou contar hoje, mas que não é tão bom assim em relação à alimentação.
Mas aí nessa caminhada, nessa busca, nessa procura, eu fui vendo que muitas de vocês já devem ter visto alimentos que inflamam o corpo, alimentos que influenciam no funcionamento do intestino, alimentos que deixam a sua TPM nas alturas, alimentos, dependendo do alimento que você consome, isso te favorece a ficar nervosa, irritada, ou com falta de energia, com falta de ânimo, com falta de disposição. E fui caminhando, e buscando no Senhor, Deus, ajuda. Pedindo ao Senhor, Espírito Santo, então me ajuda, me envia algum profissional, eu preciso de alguém que me ajude com isso, sozinha eu não estou conseguindo. E o Senhor já estava ministrando, olha, existem mulheres algemadas pela alimentação. Algemadas. O Senhor me trouxe aquela palavra, né, conhecereis a verdade vos libertará, no sentido de que as mulheres, nós precisamos nos libertar do cativeiro da alimentação e o conhecimento. O Espírito Santo de Deus quer trazer conhecimento para nós. A gente tem sofrido danos que a gente mesmo tem causado e tem buscado. Porque a gente se alimenta mal, a gente cuida mal do nosso corpo, a gente não está nem aí para ele. Paulo tem uma passagem, eu tinha anotado aqui, eu nem trouxe. Quando ele fala do Deus do estômago, do ventre. Às vezes a gente está com tanta aflição, com tanta ansiedade, e a gente busca refúgio no Deus estômago, porque eu como um açúcar e eu me satisfaço, mas tem coisas que fazem mal para o nosso corpo, tem coisas que estão acabando com o nosso dia a dia, a gente está culpando outras e outras situações. Pode ser que tem gente aqui que não tenha problema com alimentação, mas eu quero trazer esse conhecimento para a libertação, para a nossa libertação. A gente não pode mais aceitar ser algemada, por manter-nos algemadas, cativas por causa de alimentação. A gente precisa acordar. Nós temos um histórico da indústria alimentícia, de tantas coisas que foram chegando ao mercado que matam o nosso corpo. Eu não sei se vocês já viram, o pastor Luciano Subirá, ele tem uma série no YouTube de vídeos falando sobre o cuidado com o corpo, de coisas que o Espírito Santo de Deus tem mostrado para ele. E quando eu vi ele lançando o livro, eu falei, Deus, como o Senhor é perfeito, porque o Espírito Santo de Deus já estava me incomodando há cerca de quase um ano sobre alimentação. Isso está te fazendo mal, isso está te deixando estressada, isso está te deixando irritada, você não tem controle do que você come, isso te faz mal. E aí, até numa dessas buscas, né, eu falei, Senhor, eu preciso de um profissional que ajuda a ver essas coisas. Então, Deus, eu preciso de ajuda, porque para mim a alimentação, naquele momento, com certeza era um caso de libertação, de mente cativa, da forma como a mente foi se acostumando ao longo dos anos. E aí, buscando ao Senhor, até um dia cheguei até a Ingrid, né, Ingrid, me socorrendo. Mas foi um cuidado do Senhor, e a minha busca por Ele, Deus, eu preciso de libertação. E o Senhor tem me ajudado a cada dia a cuidar melhor daquilo que eu me alimento. E como eu vejo que faz diferença. Eu gostaria, na verdade, de dedicar só uma reunião específica só para falar desse tema. De tão forte que o Senhor tem falado comigo, e eu sei que não é só comigo, porque como eu disse para vocês, eu estava falando do Luciano Subirá, que além dos vídeos, ele lançou um livro enorme só sobre isso, mostrando como que Deus deseja que a gente cuide do nosso corpo, para a saúde, que é templo do Espírito Santo. Nós não podemos mais aceitar ficar irritadas, nervosas, causando um caos dentro da nossa casa, porque a gente está negligenciando um cuidado na alimentação. Pode prosseguir, Tati. Se deixar, eu falo o resto da reunião, só sobre a alimentação. Mas eu acho que vocês compreenderam, não compreenderam? E como é só uma palhinha, que vocês busquem mais informação depois sobre isso.
E aí, para passar aqui um apanhado geral de algumas possibilidades da raiz dessa irritabilidade, desse nervosismo, desse mau humor, dessa cara feia, né? Na hora que o marido faz alguma coisa. E é inacreditável quando Deus quer falar uma coisa conosco, como parece que tudo à sua volta coopera para te mostrar aquilo. Né? Em alguns lugares onde eu estava indo, eu percebia nos mínimos detalhes da expressão facial da mulher, que às vezes o marido chegava, falava alguma coisa, a mulher quase fulminava ele, só com o olho. Aí eu pensava assim, mas eu creio que já era o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim essa palavra e algumas coisas. Eu pensava assim na minha cabeça, nossa, mas parece que ele foi tão gentil, não via assim motivo para aquela cara tão séria, aquela cara assim, sabe, quando parece que você vai matar a pessoa só de olhar. Isso tudo veio formando essa ideia de um espírito manso e tranquilo, porque quando eu olho com aquela cara tão fechada, com aquele semblante tão pesado, isso é uma ausência de um espírito manso e tranquilo. Vocês concordam comigo? E aí, passando então por alguns dessas raízes, olha só, a insatisfação pode ser uma delas. Por que, Nayara, insatisfação? Insatisfação com algo. Quando eu começo a pensar algo, esse pensamento, ele influencia no meu sentimento, que vai tomando conta, se for um pensamento ruim, ele vai contaminando as minhas emoções, os meus sentimentos, que vai reagir por meio da minha ação, do meu comportamento. E que eu vou mostrar depois isso para vocês, que pode levar ao pecado. Então, alimentar pensamentos de insatisfação pode nos levar a ficar irritadiças. Por quê? Eu queria... Estou insatisfeita com essa casa onde eu moro. E você, eu quero mudar. Nossa, aqui não tem espaço para nada. Se você entende que quanto mais esse pensamento você alimenta de insatisfação, isso começa a ir para os seus sentimentos, que vai reverberar, vai reagir no seu corpo, só que reage de forma negativa, porque é algo que você está insatisfeita, e aí você nem percebe. Você está insatisfeita com o seu trabalho. Eu quero sair desse lugar. E, não estou aguentando isso. Então, eu faço a pergunta para vocês, a raiz da irritabilidade, do nervosismo, do mau humor, será que não é alguma insatisfação que você tem alimentado nos pensamentos? A falta de compaixão, de misericórdia, aquela mulher que é pronta para julgar na hora, não tem compaixão, não tem misericórdia. Assistindo um curso uma vez da Tati Joslin, que é uma pastora que trabalha com crianças, uma vez ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou da graça e da misericórdia que a gente tem que exercer com os nossos filhos às vezes. Às vezes eles vão errar, sim. Só que aí você está sempre pronta para corrigir. Não, porque eu não posso dar moleza. Não estou falando que não é para corrigir, para disciplinar, para dar limite. Não é isso. Eu estou dizendo do general. A falta do espírito manso e tranquilo que imediatamente exerce a sua punição. Só que eu vou te falar, sabia que às vezes você precisa exercer graça e misericórdia, assim como Deus faz conosco? Você já imaginou se Deus nos tratasse com a rigidez que muitas vezes a gente faz com os nossos filhos, com o marido, com o pai, com a mãe? Errou? Agora é assim. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Então, que esse espírito manso e tranquilo possa estar no nosso interior, para que quando for possível, a gente exerça graça e misericórdia. Uma mulher cheia de razão, egocentrismo, né? Eu estou muito certa. Há poucos dias atrás aconteceu um caso com uma empresa de saúde. Eu olhei aquilo, né, comigo, foi uma experiência que eu tive. E, que absurdo, não acredito que eles fizeram isso. Não estou acreditando. E aí você, né, você fica com aquele nada de espírito manso e tranquilo. Já sei, vou mandar uma carta para eles. E aí escreve a carta, né, cheia de razão. Não, por causa disso e daquilo. E isso e aquilo.
envia a carta. Tem algum problema em enviar a carta, Nayara? Não, não tem. Mas e o meu interior? Como é que estava naquele momento? Cheia de razão. Eu tenho razão. A falta do espírito manso e tranquilo, isso não traz coisa boa, você pode saber. Aí você envia uma coisa que poderia ser pacífica, pode se tornar muito pior, muito mais pesada, dar mais trabalho, ser mais penoso, dar mais confusão. Ah, mas eu estava certa. Para com isso de ser cheia de razão. Se coloque no lugar, né? A palavra de Deus fala para a gente ouvir mais, ouça mais. Tem esse espírito manso e tranquilo. Outra coisa é a coitadinha. Nossa, sério que você faz isso tudo? Menina, você trabalha demais. Mas seu marido não te ajuda um pouco, não? E aí você começa a se colocar naquele lugar. Nossa, é mesmo, né? Eu trabalho muito. Coitada, né, de mim. Nossa, eu estou tão cansada. Nossa, será que não está vendo? Isso influencia. Porque aí você se coloca no lugar de que o outro tem que fazer. O outro não fez ainda. Mas eu faço tanto, o outro fez tão pouco. Às vezes o outro até fez o muito dele. Mas eu estou achando, eu me acho tão que eu faço tanto. É o egocentrismo que para mim o que o outro faz é pouco. Aqui passando rapidamente, né, comparação, inveja, falta de gratidão. O princípio do descanso que a palavra de Deus nos ensina. Temos que tirar tempo para descansar, isso é um princípio bíblico. Não servir, a falta de alegria ao servir. Ah, amor, pega uma toalha para mim. Toma, taca lá a toalha. Ah, que é isso? Sempre querer ser servida, mas não tem alegria em servir. Isso te deixa mal-humorada, porque você não gosta de servir na hora que o outro te pede, você já está cuspindo fogo. Tenha alegria em servir. Eu ouvi um pastor falando uma vez, quando você acordar, veja tudo que você faz como uma oferta para quem está recebendo. Ah, eu levantei, eu coloquei a mesa de café da manhã, eu estou ofertando essa mesa de café da manhã para o meu esposo. Eu estou ofertando essa mesa de café da manhã para os meus filhos. Veja como oferta, a alegria de servir. Você vai ver que peraí, a atividade é a mesma. É colocar o café da manhã. Mas por que em um momento era tão pesado? Ai, ninguém fez o café ainda. Tá. Era tão pesado. Mas aí quando você decide falar assim, eu vou ofertar isso para eles. Ué, mas ficou tão leve. Mas não é a mesma ação? Não entendi. É a mesma coisa. O que mudou? O seu interior. É por isso que eu estou te dizendo que a raiz da sua irritabilidade, do seu mau humor, do seu nervosismo, não necessariamente está no seu esposo, nos seus filhos, no seu chefe. Porque às vezes o contexto ele vai ser o mesmo. Mas quando o seu interior muda, o fardo fica leve. Pode prosseguir, Tati. E aí aqui tentando resumir um pouco essa ideia de que aquilo que está quando você alimenta determinado pensamento, por exemplo, a questão de ofertar, servir. Se você é penoso para você servir, toda vez que alguém vai te pedir algo para você, na sua cabeça você está, de novo, não acredito, por que não levou a toalha? Tem que pedir de novo, por que não levou isso? Só que começa aqui no seu pensamento, inunda as suas emoções e aquilo contamina as suas ações de tal forma que você é ríspida ao falar. Ah, não sou ríspida ao falar porque eu sou muito quietinha, mas a sua cara, minha amiga, a sua cara. E aí, isso às vezes nos leva ao pecado. E aí, uma vez eu usei essa expressão com umas 2 mulheres, eu acho. Que eu ouvi também um pastor falando. O pecado do outro não justifica o seu pecado. E aí o seu marido pode estar todo errado. E você está lá cheia de razão. Porque realmente ele está pisando na bola. Só que aí
você se acha tão cheia de razão e o espírito manso e tranquilo ele já foi para bem longe, que você entra no pecado. E aí o seu marido talvez está pecando sim, porque ele não devia fazer aquilo. Só que você ainda justifica o seu pecado com o pecado dele. Não, porque olha só, assim não tem jeito. Não dá conta não. Não estou aguentando mais. Não justifique o seu pecado a partir do pecado do outro, do marido, seja de quem for que estiver à sua volta. Assuma as suas responsabilidades. Então, o marido, se ele tem o pecado dele, como que eu vou lidar com Deus? Porque pecado é entre eu e Deus. Não é entre eu e quem está aqui do meu lado, é entre eu e Deus. E aí, em Efésios 4, 30, 32 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda, o quê? Amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós. Pode passar, Tati. Qual é a solução para isso? Nayara, o que eu faço então? Você falou tão rápido aí que você está procurando a solução, já tem quase um ano aí, começou a falar de algumas coisas, mas você falou muito rápido. Não deu para pegar tudo. Deus tem um tratar com cada uma de nós. A raiz daquilo que é o meu problema pode não ser a raiz do que é o seu. E aí quem vai nos dizer isso é o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 11, 28 e 30 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra manso aqui desse texto que fala sobre Jesus, tem a mesma raiz do grego, daquela lá de 1 Pedro, que fala para nós termos um espírito manso e gentil. Pode prosseguir, Tati. E aí aqui, falando sobre o fardo de Jesus, Jesus tem para nós alívio e descanso. Com certeza, fardo pesado ele não tem para nós, está escrito, está na palavra de Deus. Se o seu fardo está pesado, pergunte ao Espírito Santo de Deus, em que eu preciso mudar? Não no que o outro precisa mudar. Pergunta, Espírito Santo, o que eu preciso fazer? O Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar. Porque o fardo de Jesus para você, ele é leve. E Jesus tem para nós alívio e descanso. E nesse versículo, quando ele fala, vinde a mim e eu tenho alívio. Jesus está dizendo na palavra, vem a mim e aí eu te dou alívio. Só que sabe qual é o problema? Primeiro que muitas vezes a gente não vai até Jesus. A gente, sem perceber, muitas vezes, até mesmo cristãs, a gente recorre a outros deuses. Quando eu falei lá do Deus do estômago, o dinheiro. Porque quando eu estou ansiosa, eu preciso comer. Açúcar, eu quero um doce. A quem você tem recorrido? A qual Deus você tem recorrido? Só que a questão não é essa. Às vezes você já chega a Deus sim. Você se ajoelha, Deus me socorre, me ajuda, por favor. Só que você se achega, Ele prometeu alívio, não prometeu? Ele te dá o alívio. Pode prosseguir, Tati. Só que aí você não permanece. E não para por aí. Porque você se achega a Jesus, Ele te dá alívio, mas Ele tem descanso para você. Só que você parou lá no alívio, porque ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo. Eu coloquei até a imagenzinha aí do jugo, porque Jesus está nos convidando a trocar o fardo que é pesado e caminhar com ele lado a lado. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então não apenas se achegue, mas caminhe ao lado de Jesus, viva com Jesus. Permita que o jugo dele seja tomado sobre os nossos lombos, comunhão, intimidade com ele. Jesus disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é manso.
Fruto do Espírito tem mansidão. Em várias passagens bíblicas, não ia trazer todas aqui porque não ia dar tempo, ensinam sobre mansidão. Espírito manso e tranquilo, como eu disse, não é ser besta, não é ser fraca. Mulher, cuidado com o que você ouviu ao longo dos últimos anos. Daquela mulher que se sobressai. Deus tem muito para você, sim. Deus tem nos valorizado. Deus tem altos lugares para nós. Mas não perca o espírito manso e tranquilo. Porque está na palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. E aí, para finalizar, pode passar, Tati. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero, o pessoal do louvor, se já quiser caminhar aqui para frente. Eu quero fazer um convite para você. Esse convite é um convite para o arrependimento. Arrependimento de quê, Nayara? Mas eu estou sofrendo tanto, você ainda vai pedir para eu me arrepender? Sim, se arrepender. Se arrepender porque, querendo ou não, nós pecamos. Porque, como eu disse, se o pecado do outro não justifica o meu, Deus, eu me arrependo. E aí, não deu tempo de contar aqui para vocês uma experiência muito forte que eu tive com o Senhor sobre essa questão da irritabilidade. Mas nessa experiência muito forte que o Senhor, Ele ministrou meu coração, Ele me trouxe um arrependimento tão profundo naquele momento, naquela cena dentro de casa, que uau, de irritabilidade. E por causa de uma comida que não tinha lá. Estão vendo, né? E eu olhei aquela cena à minha volta, é como se o Espírito Santo de Deus tivesse me mostrado. Olha só o que aconteceu. Pela simples irritabilidade. Você está vendo o que acontece à sua volta? E aí o Senhor me trouxe um arrependimento tão grande. Eu corri para o quarto, eu me ajoelhei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu entendi agora. Eu não posso ser assim. É esse espírito manso e tranquilo que o Senhor quer de mim. E ali aos pés de Jesus eu falei com Ele, Senhor, eu me lanço aos teus pés. Eu anotei isso no dia. Falei, Senhor, eu me lanço aos teus pés. Eu lanço sobre ti todo o fardo de irritabilidade, de nervosismo, todo o fardo que é pesado. Caminhar com Jesus é o descanso que você precisa. Não se contente com o alívio, toma posse do descanso e do fardo dele que é leve. Eu quero pedir para você levantar, para a gente orar. E eu queria que você declarasse aí de onde você está. Que esse fardo pesado não é meu. Esse foi uma declaração que eu fiz no dia também. Eu falei, Senhor, esse fardo não é meu. Eu recebo, Jesus, o teu fardo que é leve e o teu jugo que é suave. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem cura para trazer sobre nós. Porque, como eu disse, o Senhor já estava ministrando, Nayara, não é só sobre você. O Senhor foi me dando uma experiência, era algo pessoal que eu achava que era só comigo, mas o que está acontecendo? Mas Ele disse, não é sobre você. É sobre muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas, com um fardo pesado, que tem tudo para se alegrar, para ter gratidão, para louvar o Senhor, mas tem vivido de cara feia, brava, irritada. Aproveita o tempo que o Senhor tem te dado com seu esposo, com os seus filhos. Olhe para eles com alegria, com gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado pela vida do meu esposo. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida do meu chefe, pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu tenho. Lança esse fardo, seja ele qual for. Talvez você tenha algum fardo que não seja nenhum desses que eu citei aqui. Fala o nome dele agora. Fala, Senhor, esse fardo não é meu. Esse fardo não é meu. Eu recebo, Jesus, o teu fardo que é leve. O teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Eu quero declarar cura sobre a sua vida. Se essa palavra te tocou, queimou no seu coração de alguma forma, se você tem vivido cansada, se está pesado, se tem algo, de alguma maneira isso falou, você diz assim, Nayara, não é isso.
Eu entendi hoje. Eu entendi que é um espírito manso e tranquilo, que não depende da circunstância, que não depende da situação, que não depende da atitude do outro. Se você sentiu desejo no coração de vir aqui à frente, de orar aqui, você pode ajoelhar, você pode levantar suas mãos, dobrar o seu joelho, se render ao Senhor, vir ao Senhor. Se você ainda não se achegou ao Senhor, se o vinde a mim ainda não aconteceu, se achegue ao Senhor, porque Ele tem alívio para você. Você pode ficar à vontade, quem quiser vir aqui, quem quiser receber uma oração, quem sentir necessidade, achar que Nayara, eu preciso de cura, Nayara, eu preciso ser curada nessa área, eu quero ser curada. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus tem me curado, tem me sarado, tem me ensinado como ser mulher. Que eu preciso, que eu tenho para vocês, é tranquilidade, é mansidão, é os pés do Senhor, é caminhar junto contigo. Minha filha, eu quero caminhar com você. Eu estou te chamando não só para vir até mim, mas é para caminhar contigo. Caminha ao meu lado, porque eu tenho descanso para você. Não aceita mais esse fardo que é pesado, porque ele não é seu, não fui eu quem te dei. O meu fardo é leve e o seu também é. A partir de hoje, a sua vida vai ser diferente. É acordar com o espírito manso e tranquilo. É reagir diante das situações com o espírito manso e tranquilo. Enquanto o louvor entoa uma canção, eu vou orar por vocês. Se você sentir no coração, você que está no seu lugar, de orar pela vida de alguma mulher que está aqui, tem essa liberdade. E você abra a sua boca, receba a cura do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Eu quero declarar cura sobre a vida dessas mulheres. Sejam saradas, revestidas do poder do alto, do poder que vem dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. E tu és meu pra sempre, pra sempre.
cada mulher que eu quero consagrar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como eu tenho buscado ao Senhor e tenho encontrado o descanso do Senhor, aprendido tanto. O Senhor é um Pai que nos ensina tanto todos os dias. Pai, eu declaro sobre essas mulheres um espírito manso e tranquilo. Pai, que nós sejamos conhecidas sim. Sejamos, Deus, que vejam em nós algo diferente. O que é isso? É o espírito manso e tranquilo. É a mansidão. A mansidão que é um fruto do Espírito. Que aquilo que o Senhor requer de nós. Que a palavra requer de nós. Pai, não deixe que nenhuma mulher saia daqui da mesma forma como entrou. Eu quero, Deus, declarar cura. Seja curada em nome de Jesus. Você que precisa de cura em alguma área, levanta a sua mão. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja sarada agora em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Oh, aleluias, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Que cada mulher ao voltar para casa, Deus, que encontre um presente especial do Senhor, vindo dos céus. Deus, tem mulheres aqui se sentindo sozinhas, mas o Senhor acabou de nos dizer: eu caminho com você, caminha comigo, lado a lado, porque o meu jugo é suave, é o meu jugo. Tomem sobre vós o meu jugo. Você não está sozinha. Existe um Deus que você pode caminhar lado a lado, num jugo que é suave. Em nome de Jesus, você não está sozinha. Você pode se levantar. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Vocês podem voltar para o lugar. Que o Senhor realmente traga em nós transformação verdadeira a cada dia. Espírito Santo, porque o Senhor tem liberdade de nos sarar, de nos curar naquilo que nós precisamos. Glória a Deus, amém?